Bom dia, querido ouvinte. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, né, que tem sido fiéis, assistindo, né, aos nossos, ouvindo os nossos alimentos diários, desfrutando, crescendo em vida, sendo enriquecidos pela palavra de Deus. Nós estamos no livro 5, né, esse livro aqui maravilhoso, né, que fala a verdade absoluta, Senhor Jesus, né. Então nós estamos já na semana 2, Senhor Jesus, né? Estamos desfrutando da semana 2. E essa semana 2, ela fala sobre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Senhor Jesus, né? Então, nós vemos que o Senhor, ele tem feito um investimento em cada um de nós. Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver a graça de Deus e o exercício dos dons. Ó Senhor Jesus. Então vamos desfrutar, né? Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos e ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a graça de Deus e o exercício dos dons. Então ontem nós vimos, né? Nós vimos que vida e obra são inseparáveis, Senhor Jesus. Então, essas duas coisas são inseparáveis, vida e obra. Ó Senhor Jesus. Outro exemplo está registrado em Gênesis 2, do 10 ao 14. No Jardim do Éden, havia um rio que regava o jardim e que se dividia em 4 braços, sendo o rio Pison o primeiro, nele há material para edificação. Ó Senhor Jesus, os 4 braços alcançam as pessoas nos 4 cantos da terra, sem excluir ninguém. Senhor Jesus, Deus é perfeito, maravilhoso, não exclui ninguém. Cada pessoa pode ser alcançada por sua graça. Figuramente, esses 4 rios somos nós. Ó Senhor Jesus, que coisa preciosa. Esses 4 rios somos nós. Hoje, né, no presente século. Então, esses 4 rios, eles saíam ali para o Jardim do Éden para regar os 4 cantos da terra. Então, Adão e Eva tinha essa cooperação de Deus, né? Na verdade, Deus fazia todas as coisas, né? Deus, ele tá sempre cuidando do homem. Imagine. Então, ele saía ali, ó, os 4 braços. Então, regava toda a terra, esse rio. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, isso é muito precioso. Então, hoje, nós somos esse rio. Então, qual é a nossa função hoje? Qual é a sua função? Qual é a minha função hoje? Como esse rio. Eu sou um rio. Então, esses 4 rios somos nós. E as ferramentas que Deus nos tem disponibilizado também, né? Senhor Jesus. Então, nós somos o rio e existem também as ferramentas que Deus tem disponibilizado. Quais são essas ferramentas? O CEAP, né? Senhor Jesus, o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho de Deus. Então, o CEAP. Ó Senhor Jesus, prepara, né, os comportores prepara os comportores, os canais para levar vida às pessoas, tipo esse aqui, né, que nós gravamos um alimento diário para levar vida para todo aquele que ouve. Senhor Jesus, assim, obra e vida são uma coisa só. A obra visa levar vida. O Expolivro, a Comportagem, a Fábrica de Vencedores, tudo isso visa levar vida para as pessoas. Oh, Senhor Jesus, vida para todos. Senhor Jesus, se as ferramentas aparentemente não são praticadas de forma adequada, o próprio fluir da vida fará a correção e os ajustes necessários
Deus é perfeito. Então, eu falei, né, que Adão e Eva, ele tinha ali o rio. Então, ali era Deus, fazia tudo. Então, se eles, ainda que eles não se movessem, né, como o que aconteceu, então Deus continuou sendo Deus e fazendo aquilo, né, que ele planejou. Então, a terra continuou ali sendo regada. Senhor Jesus, porque havia um rio, e esse rio era o próprio Deus, era a origem de Deus, ele saía do trono de Deus. Quanto a nós, sejamos simples e obedientes à palavra, sendo canais de vida para alcançar as pessoas. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Nós só precisamos ser obedientes. Só precisamos ser obedientes. Se nós somos um rio, vamos fazer a função de rio? É regar, correr pela terra, alcançar lugares. Senhor Jesus. Por um lado, a vida em nós crescerá. E por outro, levaremos graça a muitas pessoas, resultando assim na edificação do corpo de Cristo. Essa é a meta de Deus, né? Senhor Jesus. Para melhor compreender, compararemos estes versículos de Efésios 4, versículos 4 a 6, com 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ó Senhor Jesus, Ele está em todos. Todo aquele que professar Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor está nele. Senhor Jesus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Senhor Jesus, que coisa preciosa. Quando colocamos juntas essas duas porções, vemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Senhor, ó Senhor Jesus, o Espírito distribui dons nos membros do corpo. O Espírito distribui dons nos membros do corpo. Senhor Jesus, isso é muito precioso. Qual é o dom? Eu recebi um dom, né? Assim que eu nasci, eu tinha mãos. Né? Essas mãos, né? Elas, foi dado a ela dom para fazer algo, então para pegar. Mas eu não tinha desenvolvido, eu não fazia nenhum exercício nessa mão. Mas a partir do momento que eu nasci, eu comecei a fazer exercício. Então, cada movimento que eu tentava pegar, cada coisa que eu tentava pegar, era exercício que eu estava fazendo. Até essa mão compreender para que ela foi formada. E aí, quando ela compreendeu, ela foi, né, e exercitou o seu dom e pegou. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor quer nos mostrar por meio do seu corpo. Ó Senhor Jesus, o corpo é um, portanto, nada pode dividir-nos, porque nossa origem é a mesma. Um só Espírito, um só corpo, há um só Senhor. Ó, a cabeça do corpo, aquele que controla as ações dos membros do corpo. Então, né, quando a minha mão recebeu o comando da minha cabeça, do meu cérebro, então ela fez o quê? Ela conseguiu pegar. Quando ela se deixou levar, né,
pelo comando do meu cérebro, e aí ela foi e pegou. Então, tudo se normalizou, ficou normal. Então, o dom que eu recebi da mão foi exercido, né, por muito exercício. Então, ela foi, conseguiu, né, realizar, né, aquilo para o qual ela foi feita por meio de uma ordem que veio da cabeça, do meu cérebro. Assim é o corpo de Cristo. Todos nós recebemos dons, todos nós, né? Senhor Jesus. E esses dons têm um comando. O comando é o cabeça. A cabeça comanda todo o corpo. Então, se nós formos obedientes ao comando, se nós pararmos para ouvirmos, né, o comando, o que a cabeça está falando, então nós vamos o quê? Vai se normalizar. Então, cada membro do nosso corpo vai fazer aquilo que lhe apraz. Não vai passar disso. Vai fazer somente aquilo que lhe apraz. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Senhor Jesus. Então, o corpo de Cristo precisa fazer aquilo que Ele conduz, aquilo que Ele designa. Ó Senhor Jesus, isso é muito precioso. Entender, compreender com todos os santos o corpo de Cristo é algo sublime. Senhor Jesus, ó Senhor, da mesma forma, há um só Deus que está sobre todos nós, sobre todos. No corpo, não há como dividir-nos, a não ser que negligenciamos a autoridade do Senhor. Vejamos a reação entre dom e graça. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Leiamos também Romanos para entender melhor essa relação entre graça e dom. Senhor Jesus, graça e dom. Vamos ver. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Segundo a proporção do dom. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profecia da fé. Desse modo, em Efésios, a graça é segundo o dom, ao passo que em Romanos o dom é segundo a graça. Eles andam juntos. Senhor Jesus. Ao crer, recebemos a vida de Deus, sua natureza santa, seus atributos divinos e as virtudes humanas elevadas de Cristo como graça. Então, ó Senhor Jesus, aqui a gente vê, nós recebemos. Então é como eu falei, eu dei o exemplo da mão. Eu recebi um dom na mão, o dom da mão, o dom de pegar. Então, Cristo, com as suas virtudes humanas, veio para mim como graça. Eu recebi. Então eu preciso praticar, eu preciso fazer exercício para poder ele se tornar em mim, né, um dom, seja a minha amabilidade, as coisas, os atributos de Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando recebemos a vida de Deus, né, a graça chega até nós e nos deu dons, que são habilidades para nosso funcionamento como membros do corpo de Cristo. Cada um pode, no mínimo, declarar que Jesus é o Senhor, ou invocar, ó Senhor Jesus. Antes de receber a vida de Deus, não tínhamos essa amabilidade, mas hoje nós a temos. Deus também nos deu dons, e ao desenvolvê-los, podemos ser úteis no corpo de Cristo. Recebemos dons segundo a graça que nos foi dada. A graça é a vida divina que circula no corpo de Cristo. A graça é a vida divina que circula no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Como a corrente sanguínea que une e abastece os membros do corpo humano, levando nutrientes e oxigênio a todos. Os dons são a capacidade que cada membro tem de
exercer sua função. E eles provêm da vida divina. A vida que recebemos nos deu dons, a capacidade de funcionar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, essa vida que nós recebemos, ela é perfeita. Essa vida, ela nos preenche. Então, nesta manhã, querido ouvinte, que você possa exercitar, se exercite no corpo, se exercite, procure ver, pratique todas essas ferramentas, né? Leve em prática, porque você está exercitando, e aí o seu dom, vai aparecer, e você vai edificar. Ó Senhor Jesus! Então, querido ouvinte, que nessa manhã, você realmente, se regozije com essa palavra. Que nessa manhã, você se sinta importante, Você é especial, você é importante, você recebeu um dom e precisa praticá-lo. Então, nessa manhã, eu quero abençoar cada um de vocês, Cada um, com essa bênção e essa graça que nós recebemos de Cristo Jesus. Então, eu o abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um de vocês. Aleluia! Que Deus abençoe a todos.